Olá, meus amigos e minhas amigas, sou eu aqui de novo, Dr. João Paulo. Eu quero fazer um vídeo aqui breve, de 2, 3 minutos, para tentar explicar o que o colega médico ginecologista deve esperar de um laudo de ultrassom que menciona sobre ovários policísticos. Primeiro, o colega deve lembrar que os consensos de ovário policísticos foram revisados nos últimos anos, né? E que os dois últimos consensos são de 2018 e 2023, essas imagenzinhas que estão aqui em cima. Esses consensos são livres e você consegue achar na internet com muita facilidade. Eu recomendo que todo mundo leia. Com relação à ultrassonografia, ele mudou pouco do de 2018 para cá. Vamos ver o que eles falaram esse ano de 2023. O critério ecográfico para a gente classificar um ovário como um ovário de aspecto policístico, de morfologia policística, ele mudou nos últimos 20 anos. Né? Quem lembra dos critérios de Roterdã, de 2003, naquela época era suficiente 2 folículos para a gente, entre 2 e 9 milímetros, para a gente considerar o ovário policístico. Isso deixava uma gama muito grande de pacientes com esse critério ecográfico, né? Porque 12 folículos era uma quantidade pequena. Né? Em 2018, no consenso mais recente, ele sugeriu que a gente aumentasse para 20 esse número de folículos menores do que 10 milímetros, ou o volume ovariano acima de 10 centímetros cúbicos. Qualquer um desses critérios seria suficiente. Né? Em 2023 agora, eles sugeriram que a gente desse preferência para o critério de número de folículos e o volume ovariano ficasse como critério secundário, que poderia existir, mas não era suficiente para a gente classificar o ovário como de aspecto policístico. E como é que deve fazer essa contagem? A contagem é manual, a gente tem que contar folículo por folículo, até chegar no mínimo 20, ter certeza que a gente não está contando os mesmos folículos. Então essa contagem manual pode ser trabalhosa e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação é fazer uma captura volumétrica desse ovário e fazer uma contagem por tecnologia de 3D, de contagem de folículos. Alguns aparelhos mais modernos têm essa tecnologia e eles podem ajudar bastante a gente nessa contagem. Outro alerta que ficou bem explícito novamente nesse consenso de 2023 é que a gente deve evitar usar o critério ecográfico em pacientes jovens e adolescentes com menos de 8 anos, da menarca, da primeira menstruação, evitar de usar o critério ecográfico para classificar essas mulheres como tendo síndrome de ovário policístico. Então, você deve se basear pelos critérios clínicos, porque nessa faixa etária da mulher, o aspecto do ovário, em muitas mulheres, vai ser de aspecto policístico ainda, né, pela imaturidade do eixo hormonal. Então, esse critério deve ser evitado de ser usado nesse tipo de mulheres abaixo de 8 anos na menarca. E para a paciente adulta, é uma coisa que na verdade já era conhecida, a gente precisa ter 2 critérios. Então, se a paciente já tem os 2 critérios clínicos, com relação à menstruação e ao hiperandrogenismo, ela não precisa de ultrassom para fechar o diagnóstico. Então, se ela tiver os critérios clínicos, ela não precisa de ultrassom. E mesmo que se ela fizer esse ultrassom e o ultrassom der, a princípio, normal, menos de 20 folículos por ovário, sem sinais de corpo lúteo, ou de folículo dominante, ela ainda pode ter síndrome de ovário policístico. Então, para mulheres adultas, acima de 8 anos da menarca, o critério ecográfico ele pode ser não usado se a paciente já tiver 2 critérios clínicos. Se ela tiver um critério clínico e tiver o aspecto ecográfico, aí fecharia no diagnóstico utilizando o critério ecográfico. E a mensagem final desse vídeo é lembrar que ovários podem ser normais em pacientes com SOP, então ela pode ter 2 critérios clínicos e ter um ovário ecograficamente normal, e a morfologia policística pode estar presente em pacientes que não têm SOP, por exemplo, em pacientes no puerpério. É muito comum a gente ver ovários com aspecto totalmente policístico, a paciente está aumentando. Então, lembrar dessas 2 questões. Gostei muito aqui de falar sobre esse assunto, até um próximo vídeo, meus amigos. Um abraço.